Olá, vamos iniciar os nossos estudos e reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, rogando a Deus que nos abençoe, aos espíritos amigos que nos amparem, que nos inspirem, e ao próprio Mestre que se faça entre nós, envolvendo-nos em sua paz, em seu amor. A lição de hoje está no capítulo 27, Pedi e obtereis, com o item Maneiras de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então nós temos diversos deveres a cumprir. Porém, o primeiro deles é elevar o pensamento a Deus, em agradecimento pelo que somos, pelo que temos, pelas oportunidades recebidas. E para fortalecermos, a fim de cumprirmos as obrigações que nos cabem. Então a prece, ela tem a função na nossa vida de restaurar as energias espirituais que nós precisamos para movimentarmos no mundo físico, porque somos seres imortais e o que nos abastece não é o mesmo que supre as necessidades fisiológicas do nosso corpo. Mas as energias vindas do plano maior, e nós conseguimos atrair essas energias e nos abastecer delas com a prece. Ela tem funções que nós ainda estamos longe de conhecer na sua totalidade. Por isso os espíritos, baseados no que nós já podemos compreender, nos estimulam a orar todos os dias, como primeira obrigação, assim que nós despertamos. Lembrarmos que somos filhos de Deus, que estamos tendo oportunidades renovadas de agir no mundo, em nome da nossa própria felicidade. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar? Então essa é uma questão importante. Pouquíssimos sabem orar. Os Espíritos estão afirmando, porque eles nos veem no ato da oração. E por vezes nós nos entregamos a gestos, a palavras automáticas, sem pensar naquilo que dizemos. Vejamos, que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. Então, quantos de nós não encaram a prece como um dever imposto pelo hábito? Desde crianças fomos ensinados a orar, decoramos as preces, que são maravilhosas, que estabelecem uma certa conexão do nosso pensamento com o mais alto. Porém, com o passar dos anos, vamos tendo nisso um hábito maquinal e não mais uma movimentação íntima de sentimentos, de pensamentos em direção a Deus. É aí que ela perde a sua validade. Que importa a Deus as nossas frases ditas por um dever apenas, né? Ligadas de uma forma automática umas às outras. Se elas não têm participação do coração, não vão atingir a divindade, não vão chegar aos ouvidos de Deus. O que o nosso Pai quer é que nós estabeleçamos com Ele conexão verdadeira. E as palavras, pura e simplesmente, não têm esse poder. Elas são a maneira de nós nos entendermos aqui no mundo. Porém, Deus não precisa delas propriamente dita. Ele precisa do conteúdo do nosso pensamento que vai banhado pelo sentimento. Então a prece é muito mais do que dizer palavras. É preciso que nos conscientizemos disso. E outra coisa, o dever, a obrigação, ela pesa sobre nós. Então se nós atribuímos à prece esse peso, vamos cumprir com desagrado, quase como se fôssemos obrigados. Então, diante da nossa consciência, nós vamos fazer aquilo para aliviar o nosso dever. Se não fizermos, vai bater a culpa, porque afinal de contas somos cristãos e trabalhamos a religiosidade no nosso dia a dia, pelo menos em teoria. A prece faz parte desse trabalho. Então eu preciso, entre aspas, fazer a prece. E esse preciso, quando vai carregado com o peso do dever, da obrigação, ele se torna para nós algo improdutivo, porque fazemos como quem faz algo que não quer, apenas para dizer que foi feito. Então a prece ela não pode entrar de maneira alguma nesse contexto.
A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Ou seja, nós nos libertamos parcialmente da carne no momento do sono e vamos atrás dos nossos interesses. Quando voltamos, temos uma responsabilidade enorme, que é no momento que acordamos para novas ações no dia a dia. Porque o que fizermos na reencarnação está diretamente ligado à nossa condição de felicidade futura. As escolhas que tomarmos, né? A maneira com que agimos diante do semelhante, isso tudo vai influenciar na nossa felicidade. E é para nos melhorarmos que nós viemos aqui. Se tomarmos atitudes equivocadas, se fizermos escolhas erradas, não vamos conseguir melhorarmos. E aí nos responsabilizaremos sobre esses atos. A vida, ela precisa ser produtiva do ponto de vista espiritual. Eu tenho que multiplicar talentos e não enterrá-los. Por isso que desde que eu retomei o jugo da carne, que eu acordei, que eu abri os olhos, eu preciso elevar o pensamento a Deus, para que abençoe a mim, a minha vida, para que me ajude nas escolhas que eu vou fazer, nas relações que eu vou ter com o semelhante, que não são fáceis, são desafios, mas que servem para desenvolver o que melhor há de nós. As virtudes são talhadas nos relacionamentos. Então, eu preciso conscientizar-me da importância disso e saber que eu não estou sozinho nesse processo. Deus está comigo. Ele envia os bons espíritos a me ajudar e a prece ativa essa ajuda. Deve-se levar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Então nós temos consciência de que Deus nos atende a todo momento, enquanto estamos em vigília e durante o período do sono, quando o corpo repousa, o espírito se reencontra com os seus amigos. Todos nós temos aqueles que nos amam na espiritualidade e eles têm todo o prazer de vir até nós, nos fortalecer, nos encher de ânimo, de encorajamento, para que continuemos a luta terrena, que não é fácil mesmo para ninguém. Então, por tudo isso, nós vamos agradecer a Deus e, com humildade, reconhecer que precisamos do amparo divino para podermos dar conta da tarefa que se nos impomos aqui na vida. Existe um planejamento para todos nós. Nós estamos em pleno cumprimento desse planejamento. Podemos falhar em alguns pontos e acertar em outros. Que os acertos sejam maiores. A possibilidade disso é quando nos conectamos com a espiritualidade superior e pedimos humildemente o auxílio que precisamos, para que não estraguemos a oportunidade que Deus nos deu. Por vezes, nós deixamos o homem velho falar mais alto, e diante das situações que são verdadeiras provas para nós, caímos. Então, nesse momento, é preciso, para nos reerguermos, a sustentação divina. Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, Ele está do nosso lado, reconhecendo que temos necessidade de melhorarmos. Nós vamos sorver o remédio amargo, por vezes, que a vida nos traz, com gratidão a Deus. Porque o tratamento que o espírito tem enquanto está encarnado, ele não consegue ter lá na espiritualidade. Portanto, se a vida apresenta para nós dificuldades, e todos as temos, né? A problemática que envolve cada um de nós está relacionada às nossas necessidades. E é com vistas a nos auxiliar nesse processo que Deus envia o anjo guardião, os bons espíritos para nos acompanhar. E a prece nos liga a eles. Todo aquele que faz uma prece do coração, da maneira como está dito aqui, tem ajuda. Porque, como disse Jesus, não há um pai no mundo que dê uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede um pão, que dê uma serpente quando ele lhe pede um peixe. Então Deus também não vai deixar nos auxiliar quando nós pedirmos ajuda, através da prece. Não como quem cobra, como quem exige,
mas como quem necessita, com humildade. A prece deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Então, profundidade, respeito, humildade, tudo isso faz parte da prece e, sobretudo, espontaneidade, para que não caiamos na ilusão de dizer palavras repetidas maquinalmente e achar que Deus vai escutá-las. Então não é pela quantidade de vezes que nós oramos também que vamos conseguir fazer com que ela surta efeito. Pode ser uma prece curta, simples, singela, desde que seja movimentada pelos recursos íntimos do coração. Ela vai ter ali o seu efeito positivo. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Então, orar sem cessar, isso é interessante, porque muitos de nós acreditamos que para orar nós precisamos nos recolher no quarto ou na casa espírita, num ambiente tranquilo, fecharmos os olhos, tomarmos aquela posição de prece. Ora, se precisássemos fazer isso, não conseguiríamos seguir a orientação do Espírito de que devemos orar sem cessar. Como eu vou orar sem cessar no meu dia a dia? Se eu estou trabalhando, estudando, cuidando das atividades domésticas, é possível, porque a prece não exige um posicionamento exterior. Nós o fazemos por respeito. Lógico, quando estamos no templo espírita, numa casa religiosa qualquer, ou mesmo nos nossos lares, nós nos recolhemos, fechamos os olhos para favorecer a concentração, para não nos distrairmos. Porém, é possível orar em outras condições. Eu posso orar andando na rua, enquanto eu trabalho, enquanto eu converso com alguém. Eu posso elevar o pensamento a Deus em qualquer momento, porque eu penso sem parar. As mais diversas coisas passam pela minha cabeça durante o dia. Se forem essas coisas voltadas a Deus, eu estarei fazendo uma prece. Então, é permitido que a todo momento eu estabeleça essa conexão com o mais alto. E nós compreendemos isso facilmente. É pela bondade de Deus que Ele nos dá esse canal aberto de conversação com Ele. Porque a prece, ela nunca vai num sentido só. Não é um monólogo, só eu falo. Deus escuta e responde se quiser. Não, sempre a prece tem uma resposta. Então ela é um diálogo. Eu falo e obtenho a resposta. Nem sempre eu estou com a sensibilidade apurada para acusar essa resposta. Às vezes eu estou mergulhado em profundas aflições e a minha prece tem mais de desespero do que de confiança, de fé. É lógico, eu vou ser ajudado, mas talvez eu não perceba ali no momento. Quando a fé for maior do que a angústia, eu vou orar de maneira mais assertiva. E aí vou receber no mesmo momento um influxo divino que vai me restabelecer as energias espirituais. E eu vou sentir uma harmonização psíquica, emocional e um fortalecimento íntimo que vai me ajudar a enfrentar aquela situação. Então, que tenhamos fé, que oremos com humildade e com profundo agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá. Que a paz de nosso Senhor seja conosco, que os bons espíritos nos acompanhem e que o Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas, em nossos pensamentos, diariamente. Assim seja, graças a Deus.